Olá, boa tarde. Meu nome é Nuno Pinheiro. Bem-vindos ao meu canal Astrosofia, Astrologia por Nuno Pinheiro. O vídeo que eu vos trago hoje é uma tentativa de contextualizar, de entender e de perceber de que forma é que os movimentos astrológicos influenciaram e influenciam um dos temas essenciais da nossa vida social da atualidade, que é e que são os extremismos. Este vídeo não tem um intuito político, nem tem como intuito fazer qualquer tipo de apologia a uma das duas partes, nem fazer qualquer tipo de outra valorização ideológica. Aquilo que apenas pretende é dar-vos um contexto e uma explicação sobre o momento atual, de que forma é que o podemos compreender com os movimentos astrológicos e recebermos também algumas pistas para aquilo que será o futuro. Ok? Então, vamos começar. E, efetivamente, o meu vídeo chama-se Por que sobem os extremos? Todos nós temos visto, a nível social, através de notícias, de acontecimentos políticos e sociais, como por exemplo agora as eleições autárquicas e europeias, e várias discussões a nível de pensamento, a nível ideológico, a nível político também, sobre vários movimentos que têm marcado tanto a extrema-direita como a extrema-esquerda. O objetivo deste vídeo, como eu referi, é tentar olhar para estes movimentos que nós temos aqui, que eu trago aqui explicitados, para os partidos envolvidos, para as personagens também que fazem parte destes movimentos e tentar enquadrá-los dentro de uma perspectiva astrológica. Ou seja, perceber se estes movimentos surgem e se estes movimentos acontecem porque há uma influência do céu ou há uma influência de determinados trânsitos planetários que fazem com que estas personagens, partidos e movimentos acabem por surgir. O primeiro movimento que eu acho que é essencial e que faz parte, efetivamente, se calhar, de uma grande perspectiva que nós vamos ter que olhar aqui, é para o eixo Capricórnio e Caranguejo e para a passagem do Plutão precisamente neste eixo. Eu considero que sempre que o Plutão passa em Capricórnio e em Caranguejo, nós temos temas muito associados com a tradição, com a família, com o lar, com os valores, com as hierarquias. E se nós olharmos aqui para a última passagem de Plutão em Capricórnio, entre 1762 e 1778, nós tivemos aquilo que foi o pré-anúncio, ou como se diz em inglês, o preview, daquilo que seria a Revolução Francesa. Ou seja, tivemos aqui um fortalecimento bastante grande das elites, tivemos um engrandecimento das estruturas de poder, tivemos as hierarquias de poder a ganhar ainda mais poder relativamente à massa popular e principalmente da classe monárquica. E o que é que isto vai originar? Vai originar que depois, quando o Plutão entra em Aquário, acontece a Revolução Francesa e as estruturas de poder alteram-se. E, portanto, toda aquela estrutura conservadora, toda aquela estrutura antiquada, todo aquele modelo social que estava alicerçado no tempo, acaba por ruir exatamente com a passagem do Plutão. E é isso que nós estamos a assistir neste momento agora. Mas é necessário recuarmos um bocadinho atrás. Então, e vamos recuar a 1914, quando Plutão entra em Caranguejo e ficou lá até 1939. Precisamente dentro desta baliza de tempo, nós temos o início da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, que é um acontecimento marcante para toda a nossa vida e, portanto, a nossa civilização ainda hoje está bastante alicerçada neste acontecimento. Depois temos também o nascimento daquilo que são as duas ideologias que hoje em dia marcam estes extremos, que é, por um lado, a extrema-direita, por um lado, a extrema-esquerda. Temos a subida ao poder do Hitler e do Mussolini, na extrema-direita, e depois temos a subida do Lenin e do Stalin, precisamente na extrema-esquerda. Ou seja, estas duas famílias totalitárias nascem precisamente nesta altura, entre 1914 e 1979. Outro dos temas que acaba por ser bastante discutido ainda hoje é a estrutura da família. O que é a família, de que forma é que é estruturada e de que forma é que ela pode ou não pode estar alicerçada em determinados valores. Ora, precisamente com o Plutão em Caranguejo, nós temos a dissolução da família tradicional. Caranguejo é um tema, é um signo que está muito ligado à família, à ligação emocional, a um povo, a um partido, a um país, daí ser bastante patriótico, daí a ligação aos filhos, daí a ligação a todos estes laços que mantêm o núcleo. Ora, Plutão, quando passou por Caranguejo, no fundo veio criar aqui como uma espécie de, por um lado,
de dissolução dessa estrutura familiar e, por outro lado, criar umas estruturas familiares muito poderosas. E estas estruturas familiares foram o lado totalitário, que no fundo é criar quase como uma família única. Ora, esta passagem do Plutão em Caranguejo vai ter o seu fim precisamente agora com o Plutão em Capricórnio, porque o Plutão está a chegar ao máximo do eixo, que é Capricórnio. Então, desde que Plutão entrou em Capricórnio, em 2008, nós temos assistido a toda a dissolução, ou pelo menos transformação, das estruturas mais antigas. Nós tivemos, desde a entrada do Plutão em Capricórnio em 2008, a destruição de várias estruturas sociais, várias crises políticas, basta lembrar Lehman Brothers, basta lembrar a Troika em Portugal, as crises da dívida pública em vários países soberanos, vários escândalos políticos e vários escândalos partidários. Portanto, há aqui efetivamente a tentativa do Plutão em Capricórnio de diluir ou de dissolver ou de acabar mesmo, de matar com tudo o que seja a estrutura antiquada e que já está, no fundo, podre na sua base. No fundo, o que o Plutão está a tentar fazer é desconstruir as elites conservadoras, desconstruir as elites que já estão há muito tempo no poder e que, no fundo, mantêm o status quo. Claro que essas elites que estão no poder e que mantêm essa força política, financeira, económica e partidária e social, não querem sair desse lugar. Então é natural que o Plutão também, como funciona como uma estrutura de sobrevivência, faça com que exista um movimento que lute contra essa perda de poder. É natural. Por isso, neste momento, nós estamos com o Plutão em Capricórnio a assistir claramente a esta transformação que, por um lado, os movimentos mais conservadores a quererem manter-se à tona e, ao mesmo tempo, o Plutão em Aquário a avisá-los que vem aí qualquer coisa. E virá, porque o Plutão, quando entrar em Aquário, claramente acabará por finalizar o processo de desconstrução que começou agora. Então, este processo do Plutão em Capricórnio e do Plutão em Caranguejo, este eixo, no fundo está a terminar agora. E esse processo é um processo de criação de estruturas totalitárias, estruturas de controlo, estruturas extremistas, e que, no fundo, agora com o Plutão em Capricórnio, estão ainda a tentar manter esta força viva, este poder ativo, mas estão a sentir que, de alguma forma, no último combate umas com as outras. E por isso é muito importante nós termos consciência de que efetivamente este Plutão em Capricórnio é essencial para aquilo que será o futuro. E o Plutão ainda vai entrar em Capricórnio este ano, durante 2 meses, e depois entrará definitivamente em Aquário e estará lá há 20 anos. Portanto, estes últimos 2 meses serão o último suspiro desta estrutura antiga, desta estrutura de poder. Claro que a seguir teremos aquilo que aconteceu com a Revolução Francesa, que é as bases a retirarem poder às elites dominantes e as bases e as classes menos favorecidas a tentarem subir hierarquicamente nesse lugar e a transformar-se todas as estruturas de poder para que uma nova sociedade seja construída a partir dali. Mas depois também temos que olhar para outro tema muito importante dentro destes movimentos, que são os movimentos transpessoais, ou seja, do Neptuno, do Urano e do Plutão. E quando eu estava a pensar sobre este vídeo, e quando estava aqui a estruturá-lo na minha mente e a tentar compreender de que forma é que as coisas estão a acontecer, porque o fenómeno tem sido de tal maneira visível que isto teria que ter uma explicação. A explicação para mim é óbvia. É que desde meados dos anos 80, que nós temos assistido à passagem destes três planetas transpessoais, Neptuno, Urano e Plutão, nestes dois signos, Capricórnio e Aquário. Ora, estes dois signos são regidos na tradição por Saturno. Saturno é um deus muito ligado à estrutura, à ordem, ao poder, à manutenção, à rigidez, à força enquanto estrutura básica, não é a força demolidora de Plutão, mas é a força de ordem. E o que tem acontecido é que estes três planetas, que funcionam muitas vezes como contrapoder deste Saturno,
Ou seja, Saturno é a manutenção e a estabilidade, enquanto Neptuno, Urano e Plutão são as transformações sociais como se fossem três deuses que estão no Olimpo e que a sua força é demasiadamente forte para ser contestada por Saturno. E a força que ele imprime nas sociedades através do inconsciente coletivo é de tal maneira grande que nós somos como que arrastados por uma onda, de uma forma inconsciente, que a nível do pensamento e da mentalidade é transformada de uma forma muito gradual, por isso é que são planetas muito lentos na sua órbita, e que fazem com que as pessoas vão aderindo a determinados pensamentos e a determinadas formas e condutas de comportamento, que faz com que a transformação seja quase inevitável. Então, aquilo que eu constatei é que, efetivamente, desde 1980, Neptuno, Urano e Plutão têm passado por aqueles dois signos. E o que é que isto significa? Significa que Neptuno, através dos seus processos de diluição, de subtilização, tem, no fundo, tirado fronteiras e poder a essas estruturas. Urano tem criado tremores de terra constantes e Plutão agora vai mandar abaixo. Então, Neptuno tirou força e tirou matéria a essas estruturas. Urano deu aqui um choque e o Plutão agora vai efetivamente derrubar o edifício. E é muito curioso porque Capricórnio e Aquário são dois signos claramente sociais. Enquanto que Capricórnio é um signo de estatuto e de estrutura e de hierarquia e de alguma manutenção do status quo, Aquário, principalmente porque na astrologia moderna é regido por Urano, traz todo um tema contrário, que é a anarquia, a rebeldia, a transformação para um futuro diferente. Não quer dizer que seja um futuro melhor ou pior, mas é um futuro diferente. Portanto, é a saída da estrutura hierárquica que está constituída em Capricórnio e que Aquário vem, no fundo, transformar. Eu costumo dizer que sem aquários no mundo, nós ainda hoje estaríamos na estrutura do Paleolítico, porque é isso que Capricórnio pretende, é a manutenção, ou pelo menos a preservação de uma ordem social. O Aquário vem transformar isso. Então, de uma forma cronológica, em 1984, entre 1984 e 1998, Neptuno esteve em Capricórnio. Logo a seguir, em 1989, entra Urano e fica lá até 1995. E agora, em 2008, entrou o Plutão em Capricórnio e a seguir vai sair em 2024. Então, os três planetas transpessoais, desde meados da década de 80, têm estado precisamente neste signo de Capricórnio. Ora, logo a seguir transitam para Aquário. E então, em 1995 e em 2003, o Urano teve em Aquário, a trazer grandes processos de revolta social, transformação social também, alterações a nível das mentalidades. O Neptuno teve em Aquário logo a seguir, de 1998 a 2012, e agora vai entrar o Plutão em Aquário entre 2023 e 2043. Esta última passagem do Plutão em Aquário é muito significativa porque só passado vários anos é que voltaremos a ter um planeta transpessoal, Urano, Neptuno e Plutão, num destes signos. E o próximo será Urano, porque a sua órbita é muito mais rápida e, portanto, demorará muito menos tempo do que Neptuno e Plutão. Plutão, por exemplo, de 2043 só voltará a estar 200 e muitos anos depois, novamente, em signos regidos por Saturno, Aquário ou Capricórnio. Então, nós conseguimos, por esta cronologia, perceber efetivamente estes movimentos. E eu agora peguei naquelas, se vocês se lembram no primeiro slide, peguei naqueles movimentos, naquelas personagens e naqueles partidos e fui tentar perceber se, a nível cronológico, o seu aparecimento tem alguma correspondência com a passagem destes planetas num destes signos, Capricórnio e Aquário. E efetivamente tem. E então repara, com Saturno em Aquário, em 1962, é a primeira vez que é usado o termo woke. É um termo que depois não entra muito em voga e é apenas usado nas camadas dos subúrbios dos Estados Unidos, mas é a primeira vez que ele é trazido
efetivamente a público e pelo William Melvin Kelley num artigo no New York Times. Em 1972, com Júpiter em Capricórnio, é fundado o partido Rassemblement de Jean-Marie Le Pen. Não está aqui não está nenhum daqueles planetas que eu falei, é Júpiter, mas eu trouxe isto porque é essencial, porque é aqui que é efetivamente fundado o partido que hoje é o partido maioritário na França. E ainda ontem tivemos uma manifestação bastante grande na França, exatamente porque nas eleições europeias a extrema-direita teve um resultado importantíssimo, e é aqui que começa este partido que depois vem transformar o panorama político francês. Com Urano e Neptuno em Capricórnio em 1994, é a primeira vez debatido o termo ideologia de género. Se eu não me engano, terá sido num convênio ou numa reunião relacionada com a Igreja e com o tema da família. Portanto, é a primeira vez que é debatido o tema da ideologia de género em 1994. Com Urano e Neptuno em Aquário, em 1999, é fundado o Bloco de Esquerda. Ora, o Bloco de Esquerda, na nossa estrutura política, é o partido mais à esquerda que nós temos. Portanto, precisamente com a passagem de Urano e Neptuno em Aquário, nós temos aqui o partido, no fundo, mais à esquerda do nosso panorama político a surgir. Depois, com Urano e Neptuno também em Aquário, em 2000, temos a primeira vez que o Donald Trump concorre às eleições dos Estados Unidos, ainda sem o poder dentro do Partido Republicano que tem hoje, mas no fundo começa a fazer a sua ascensão a partir daqui. Com Neptuno em Aquário, em 1906, o Neil Farage torna-se o líder do UK Independence Party, que é o partido que vai levar depois ao Brexit e que tem como ideologias políticas o fim da imigração, o fecho de portas, são eurocéticos e, portanto, claramente a saída da Europa fazia parte do programa e que foi sempre defendido por eles. E é curioso que agora mesmo, segundo as sondagens, o Neil Farage está novamente à frente para ganhar as eleições. Com Júpiter e Plutão em Capricórnio em 2008, o termo woke é usado pela primeira vez numa música, mas é usado da forma como é usado hoje, porque daquela primeira vez não tinha o mesmo significado. Mas agora, como é usado precisamente hoje, é com a entrada do Plutão em Capricórnio que ele surge. Com o Plutão e com o Nó de Norte em Capricórnio em 2010, a Marine Le Pen assume a liderança do partido. Ainda hoje ela é líder do partido, ainda hoje concorre e tem concorrido sempre às presidenciais e cada vez está mais próxima de ganhar as eleições. E todo o sistema político francês tem-se ajustado bastante a esta ascensão da extrema-direita, exatamente para impedir que ela consiga o poder. Com o Plutão em Capricórnio e Júpiter em Caranguejo, temos o Black Lives Matter. Nos Estados Unidos, todos sabemos, uma reação, principalmente da comunidade negra, devido às agressões da polícia sobre essa comunidade. Com Plutão e Saturno em Capricórnio, dá-se a fundação do Chega em 2019. E é muito curioso porque o líder do Chega, o André Ventura, tem uma mistura destas duas personagens, ou seja, do Capricórnio e do Aquário. Porque ele tem as duas energias no mapa, e por um lado tem aquele lado conservador da família, da pátria, da igreja até, mas por outro lado tem todo aquele discurso revolucionário aquariano de que é preciso fazer uma limpeza, é preciso mandar abaixo as estruturas, é preciso dizer chega, é preciso reformular o mundo e o país, e só ele é que é capaz. Também há um lado messiânico dele, mas esta formação do Chega é curioso acontecer exatamente com Plutão e Saturno em Capricórnio, que é se calhar o máximo do conservadorismo e do poder conservador, exatamente porque é aqui que começa também a Covid-19 e todos nós vimos o poder que as estruturas de poder tiveram sobre nós, certo? Foi facilmente visível. Depois, com o Júpiter e Plutão em Capricórnio, e com o Saturno acabadinho também sair de Capricórnio e a entrar em Aquário, e com o Marte também em Aquário, nós temos o movimento I Can't Breathe, que vem muito ligado ao Black Lives Matter, e que no fundo acaba por ser o confronto entre as minorias e as estruturas instaladas e que começa claramente ali, para mim, começa ali de uma forma mais
real, ou pelo menos mais visível, este confronto, esta ideologia de extremos que está agora claramente assente. E este é um momento muito importante porque temos dois planetas efetivamente em Capricórnio e temos dois planetas em Aquário, no fundo, a lutarem um contra o outro. E depois, por último, com os Saturno e Júpiter em Aquário em 2021, temos o florescimento, ou pelo menos a maior visibilidade do tema da ideologia de género, que é um tema claramente aquariano. Portanto, a liberdade, a capacidade, a liberdade de escolha individual, a liberdade de escolha pessoal, a igualdade de direitos, a igualdade das minorias que se sentem de alguma forma discriminadas na sociedade para ter os mesmos direitos que os outros. Portanto, é um tema claramente aquariano e que, no fundo, acaba por também estar em contraposição com todo aquele lado aquariano, aquele lado capricorniano de manutenção de uma estrutura familiar baseada em determinados valores mais antigos. Então, perante isto, parece-me que é fácil entendermos que efetivamente todo este processo de extremismo está baseado na passagem, por um lado, destes três planetas transpessoais que moldam a nossa identidade a nível coletivo e que moldam o nosso processo de pensamento e de mentalidade de comportamentos também nesse ambiente coletivo. E, portanto, a passagem de Neptuno, Urano e Plutão em Capricórnio e em Aquário têm sido os motores de desenvolvimento e transformação social. E se por um lado o Capricórnio está a agarrar-se ao poder e está a agarrar-se às estruturas e está a agarrar-se a um conservadorismo e uma tradição, o Aquário está a puxar claramente a sociedade para um processo mais revolucionário, mais anarquista, mais destruturante e que no fundo vem trazer aquilo que é dito pela extrema-esquerda de um progresso mais progressista e humanista, que é o tema do Aquário, humanista. Por outro lado, também é fácil para mim, e espero que tenha sido claro também para vocês, entender que este movimento também ainda está relacionado com a passagem do Plutão em Caranguejo em 1914 e que, no fundo, está a ter o seu fim agora, precisamente com o Plutão em Capricórnio. A próxima vez que nós vamos ter um planeta com alguma relevância a nível estrutural e social em Capricórnio será em 2047, quando o Saturno tiver o seu domicílio lá em Capricórnio. E depois teremos até 2053 Saturno a varrer estes dois signos, portanto, em Capricórnio e depois em Aquário, logo a seguir. E coincidirá também com a saída do Plutão de Aquário, onde certamente já terá feito o seu trabalho de destruturação social, já terá levado a cabo as revoluções e as transformações necessárias e já terá, no fundo, impresso uma nova sociedade e uma nova forma de viver a todos nós. Com o Saturno aqui em Capricórnio, o que certamente irá acontecer é a consolidação de uma nova estrutura, a consolidação de uma nova hierarquia, a consolidação de uma nova estrutura de poder. Curioso que neste momento, em 2047, não precisamente neste momento, mas um bocadinho mais para a frente, portanto será por volta de 2048, nós teremos aqui um trígono de Terra fortíssimo, porque teremos o Saturno a fazer trígono ao Neptuno em Touro e teremos o Saturno a fazer trígono também ao Urano em Virgem. E portanto teremos aqui uma espécie de um triângulo de Terra, um grande trígono de Terra, bastante marcado, e que pronuncia claramente a consolidação ou a estruturação de qualquer coisa de novo. Por isso, entre o agora e o 2047, é natural que estes processos de transformação e de extremismo ainda continuem. É natural que ainda acabemos por passar por vários momentos em que o tal elástico de que eu vos falo vai ser esticado ainda mais um bocadinho. E é natural que ele um dia quebre, porque a força está a ser impressa pelo Plutão, principalmente Plutão agora neste momento, porque é o único planeta que está dentro destes dois signos. A força que ele está a fazer é demasiadamente grande e, portanto, terá que haver claramente aqui uma ruptura. E o importante deste vídeo, para lá do contexto astrológico, é tentar sensibilizar-vos para estes movimentos que teremos também no futuro e para estas transformações que inevitavelmente irão acontecer. E aquilo que eu vos deixo como mensagem é
adaptar-nos o melhor possível a estas transformações, adaptar também às novas consciências e mentalidades que aí vêm e, no fundo, tentar viver o melhor possível dentro deste ambiente novo que vai surgir a partir de agora. Espero que este vídeo vos tenha elucidado e esclarecido sobre estes movimentos, perceberem efetivamente que não são movimentos arbitrários, não são movimentos que acontecem do nada, não são movimentos que surgem porque sim. Isto tem uma lógica e tem uma ordem e tem uma lei, e a astrologia ensina-nos claramente quais são essas leis, quais são esses processos que estão a acontecer. E se nós compreendermos que existe claramente essa lei, essa lógica, há uma certa liberdade nossa para percebermos que então nós também fazemos parte desse movimento, mas há uma inevitabilidade que esses movimentos aconteçam, então vamos perceber o que é que nos está a ser pedido nessa adesão a esses movimentos. Desejo-vos uma excelente semana. Se gostaram deste vídeo, ponham gosto, comentem, partilhem. Seria muito importante vocês pôr o vosso gosto, comentarem, partilharem, porque o nosso trabalho, o meu e dos meus colegas da astrologia, só pode continuar a existir se vocês participarem, se vocês derem o vosso contributo. E isso também é um tema bastante aquariano, ou seja, o poder está desse lado, o poder está em vocês, de nos ajudarem e de nos efetivamente permitirem que esta mensagem chegue a mais pessoas e que este vídeo, seja os meus, seja os meus colegas, cheguem a muito mais pessoas para que a astrologia também cresça e para que o nosso trabalho continue efetivamente a existir. Agradeço-vos imenso o tempo que despenderam a ver este videozinho curto. Desejo-vos uma excelente semana e deixem os vossos comentários mais uma vez. Assim que eu puder, eu respondo. E um abraço forte do coração e até à próxima. Obrigada.